Monstros misteriosos da hiena em América do Norte. 10 de junho de 2019. Existem todos os tipos de criaturas contornando as franjas daquilo que conhecemos, habitando um reino que não podemos neste momento entender completamente. Um desses tipos de animais misteriosos são animais estranhos, semelhantes às hienas, que perseguem a paisagem da América do Norte, muito incomum, já que essas criaturas não são nativas dessas terras. Embora sejam raras como essas coisas acontecem, tem havido visões ocasionais de algo nos desertos da América do Norte que parece estar se mantendo ao longo das linhas de algo muito semelhante à hiena na natureza. De fato, tal criatura desempenha um papel no folclore e nas lendas dos índios Yovai das grandes planícies do oeste americano, uma criatura que eles chamam de Xoncavaraquim. O que significa que na sua língua carrega cães, e que é conhecido por vários outros nomes locais. É uma fera bruta e de pelo escuro com costas inclinadas, mandíbulas enormes, longas patas dianteiras comparadas à traseira e muito parecida com o que hoje conhecemos como uma hiena. As criaturas foram consideradas extremamente cruéis e a serem evitadas a todo custo, e as tribos da região lhes deram um grande espaço. Os Xoncavaraquim aparentemente eram vistos com frequência por tribos nativas e colonos brancos da região, que tipicamente descreviam-no como sendo muito grande e corpulento, com uma construção um tanto parecida com um cruzamento entre um lobo e uma hiena e com o preto para a pele vermelha escura. Alguns colonos alegaram ter atirado e montado espécimes dessas feras, e há pelo menos um misterioso espécime montado que teria sido baleado em Montana em 1886 por um israelense Amon Shins. O espécime foi adquirido por um taxidermista local chamado Joseph Sherwood e recheado e exibido em uma loja geral em Idaho, onde foi rotulado como Ringdocus. Embora essa montaria nunca tenha sido formalmente examinada com grande profundidade e tenha desaparecido por algum tempo, alguns criptozoologistas, notavelmente o renomado Loren Coleman, sugeriram que é de fato uma evidência física do lendário Xoncavaraquim. Recentemente, em 2006, havia um lobo amarelo avermelhado de aparência estranha que foi baleado no condado de Garfield, Montana, após aparentemente ter matado 120 ovelhas. Embora houvesse alguma especulação nos círculos criptozoológicos de que poderia ser um espécime real de Xoncavaraquim, o Departamento de Peixes, Vida Selvagem e Parques de Montana chegou à conclusão de que era apenas um indivíduo aberrante de lobo. Avistamentos de grandes bestas semelhantes a hienas na América do Norte foram feitos longe e amplamente. Sentinela semanal de Fort Wayne, Indiana. O avistamento aparentemente aconteceu em Delpos, Kansas, e o relatório diz: uma excitação considerável foi criada ontem, quando Isaac Good, que mora na fazenda Normiller, no município de Marion, a cerca de 1 quilômetro a leste de Delpos, chegou à cidade e relatou ter visto nos bosques de Pullman, perto da fazenda W.C. Baster, entre 8 e 9 da manhã, um estranho animal selvagem que tinha a aparência de ser uma hiena. Mr. Good viu pela primeira vez o animal na floresta. Ele estava sentado em suas ancas e lambendo suas patas dianteiras da mesma maneira que um gato ou cachorro faria. O Sr. Good estava bem perto do animal antes de vê-lo. Depois de começar com ele por alguns momentos, o Sr. Good diz que o animal correu rapidamente em direção a um milharal e desapareceu. Sua descrição da estranha besta não deixava dúvidas de que era um animal selvagem, que era uma hiena. O Sr. Good permaneceu nas proximidades por algum tempo, na esperança de obter outro vislumbre do animal, mas foi incapaz de fazê-lo. Ele estava a caminho de Delpos para trabalhar, mas depois de ver o intruso estranho na floresta, ele desistiu da ideia de trabalho para o dia, e chegou a Delpos e se esforçou para organizar um número de homens armados e adquirir cães para perseguir o animal para baixo. Nenhum relato foi previamente ouvido sobre tal animal sendo visto nesta parte do país, mas a palavra do Sr. Good não é posta em dúvida. O animal pode ter escapado de um circo. Nenhum relato foi previamente ouvido sobre tal animal sendo visto nesta parte do país, mas a palavra do Sr. Good não é posta em dúvida. O animal pode ter escapado de um circo.
Nenhum relato foi previamente ouvido sobre tal animal sendo visto nesta parte do país, mas a palavra do Sr. Good não é posta em dúvida. O animal pode ter escapado de um circo. Outro avistamento de um possível Chunkavarakin foi relatado a Kupark Sandvildliff em 2019, em que uma testemunha afirma ter visto uma grande hiena passar na frente dele no posto comercial de Garden of the Gods em Colorado Springs, Colorado. Nesse caso, descobriu-se que não havia hienas ausentes no zoológico da montanha de Cheyenne, nas proximidades, e as autoridades simplesmente deram de ombros como um erro de identificação de um coiote, lince ou outro animal conhecido localmente. Outras aparições notáveis da besta são abundantes. Em 1991, várias testemunhas afirmaram ter visto uma hiena vagando pelo Parque de Vida Selvagem de Alberta, perto de Legal, Alberta, Canadá, e em 1995 outras foram encontradas em Idaho, Montana. Mais avistamentos ocorreram nessas áreas em anos posteriores também, como uma hiena flagelada em torno de matar gado em Montana em 2005, hiena malhada. Tais aparições parecem variar bastante descontroladamente. Houve uma avalanche bastante recente de avistamentos em 2004, na qual um grande animal parecido com uma hiena foi informado sobre a matança de cães no Maine rural. A criatura foi avistada por dezenas de testemunhas, incluindo policiais, todos os quais disseram que parecia uma hiena. Também bastante recente é um avistamento relatado a Pantons e Monstros, de uma testemunha que afirma ter visto uma criatura parecida com uma hiena em 2010 nas proximidades do Parque Adirondack, no sul Adirondacks de Lee. A testemunha diz: minha esposa e eu vimos o que só pode ser descrito como uma hiena perseguindo vários cervos do outro lado da estrada. O animal literalmente parou na frente do carro olhando para nós por 10 segundos antes de sair. Eu tenho estado na floresta toda a minha vida, levantada com uma arma desde a infância, e passei meus verões no Lago Champlain. Eu tenho caçado, pescado, instruído arco e flecha rifle, e Kate, com um caçado à noite, possuía cavalos e montado a cavalo através do deserto, e atualmente vivem com todos os tipos de vida selvagem na minha propriedade à beira do lago Creekside. Bem, eu pensei que eu visto tudo. Mas eu não tenho ideia do que era isso, além de dizer que era uma hiena. Foi muito grande. 150, 175 lbs, cauda peluda longa, tigrado, virei, manchado, marrom, preto e cinza casaco, com um poderoso predador construir, mandíbula grossa inferior, arredondado, em forma de diamante, cabeça triangular com orelhas arredondadas sentado no alto da cabeça, e o que apareceu ser uma juba descendo pelas costas com origem no pescoço. Suas patas traseiras eram perceptivelmente mais curtas que a dianteira e muito mais grossas e mais poderosamente musculosas que a dianteira, de modo que o animal se inclinava para baixo na traseira poderosa. Já vi incontáveis hienas no Discovery, no National Geographic e no Wild Kingdom quando era criança, e não há outra opção que se assemelhe a uma hiena malhada. Então, alguns dias depois, vimos novamente fazendo a mesma coisa. Não há dúvida de que este não era um coiote, um híbrido de lobo ou um coidor, isto era uma hiena. Minha propriedade tem um riacho, Creek Lakefront, com 4 peixes desova, abundância de veados, coiote, red grey fox, fisher, eagles, perus, patos, blue heron, corujas, osprey, gansos, patos, abutres e até mesmo o ocasional urso preto. E este outono anos de moose, eu já vi de tudo, especialmente andar a cavalo. Você nomeia, eu vi e posso identificá-lo, mas nunca vi nada assim. O mais perto que posso chegar é a hiena malhada. Semelhante a este críptide misterioso é outro que parece compartilhar algumas características e pode até ser a mesma coisa, ou algo pelo menos relacionado a ele. Esta enigmática besta vem das regiões remotas e frias do norte, onde tribos nativas no Vale Naame dos territórios do noroeste do Canadá há muito tempo falam de uma enorme besta parecida com um lobo que espreita as terras congeladas e é chamada de vaela. A vaela costuma ser parecida com a de um lobo, mas muito maior, mais musculosa e mais robusta, e com pernas mais curtas e grossas, mais longas na frente do que nas costas.
De fato, o corpo da vaela é quase como um urso em sua forma e maciça em sua qualidade, e também é descrito como tendo pés desproporcionalmente grandes, que são quase como raquetes de neve, com largos dedos espaçados, uma cabeça mais larga e formidável do que lobo normal com orelhas menores, e às vezes é mencionado como tendo pelo branco longo. Pelo menos uma testemunha ocular descreveu a fera como sendo um lobo em esteroides, e de pé cerca de 3,5 pés no ombro, que é muito maior do que um lobo típico. As lendas que cercam essa criatura dizem que ela é um caçador solitário, em vez de um bando como lobos e a maioria dos outros canídeos, e que tem vários poderes sobrenaturais. Curiosamente, o principal território vaela do Vale Naane também é conhecido por sua grande quantidade de desaparecimentos e mortes, com os cadáveres encontrados aqui tendo o hábito de ser menos uma cabeça, levando ao apelido um tanto sinistro Vale Sem Cabeça. Culpou estas mortes misteriosas na presença do Vaela, e de fato o vale é enfeitado em lendas escuras dos numerosos espíritos malignos ditos para habitar isto. A vaela também foi relatada no Alasca e no norte de Michigan, e Ontário, no Canadá, também tem sua própria versão da vaela, chamada Ontario White Wolf. Um avistamento do que soa muito parecido com o vaela ou Shunkavarakin foi relatado em The National Cryptid Society, e diz respeito ao que parece ser uma espécie de criatura enorme, semelhante à hiena, localizada em uma área rural de Illinois ao longo da Rota 37 entre Johnston City, Illinois, e West Frankfort em 2008. A testemunha diz que ele estava dirigindo por volta das 11h30 da noite, quando ele teve o seu encontro, do qual ele diz: "À minha frente, ao longe, vi um cervo atravessar a estrada à minha frente. Apenas um pouco depois de uma criatura muito grande atravessar a estrada como se estivesse perseguindo-a." Illinois Route 37 é uma estrada de 2 pistas e esta criatura pegou uma pista e meia começando na beira da estrada. Estava agachado como se um gato fosse perseguir alguma coisa, mas isso não era um gato. As ancas da frente eram como as de uma hiena. Eu não sabia se tinha cauda. Parecia mais como um cão. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, parecia que eu teria que dizer que me lembrava um lobisomem, como no Lobisomem Americano de Londres, mas era disso que me lembrava. Depois de passar o ponto onde eles cruzaram a estrada, eu me virei para ver se podia ver de novo. Sem sorte. Eu vi o cervo tentando se esconder em um quintal atrás de algumas árvores, ali tremendo como se estivesse aterrorizado com alguma coisa. Com o que estamos lidando aqui? Teorias sobre o que tais criaturas podem ser variam, com uma das ideias mais populares em criptozoologia sendo que não é qualquer tipo de lobo, mas sim uma população relíquia de um animal pré-histórico conhecido como o cão-urso. Essas criaturas imponentes eram da família Amphissionidae, um grupo de animais que se assemelhava a um híbrido entre um lobo e um urso, daí seu nome comum, e acredita-se que tenham morrido no Novo Mundo há cerca de 2 milhões de anos e no Velho Mundo, cerca de 10 mil anos atrás. Também pode ser que sejam populações relíquicas dos Boropaginae, que eram canídeos grandes, semelhantes a hienas, frequentemente chamados de cães que esmagam ossos, ou que representam alguma forma de hiena americana. Outras teorias apontam para uma população relíquia de lobos terríveis, canis giros, que eram grandes lobos fortemente construídos que se tornaram extintos perto do final da época do Pleistoceno, cerca de 125 mil anos atrás. No entanto, outras teorias especulam que essas criptas possam ser indicativas de algum tipo de parente norte-americano da hiena ou de uma nova espécie de canídeo grande todos juntos. Avaliações mais céticas apontam para tudo isso, sendo apenas relatos exagerados de animais conhecidos, aparições de espécimes de coiote ou lobo aberrantes ou extraordinariamente coloridos, ou simplesmente escaparam de animais de estimação exóticos ou espécimes de zoológicos. O que quer que eles sejam, eles apenas adicionam a mistura de monstros misteriosos que rondam o deserto além do nosso entendimento.